Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal dos realizadores. Eu sou Douglas Inácio. Muito prazer ter você por aqui. Se gostar do conteúdo, não deixe de comentar, mandar para alguém, tocar o sininho, seguir aqui o canal. Isso ajuda a gente a impactar cada vez mais pessoas, tá? Muito obrigado pela confiança aí. Vamos lá, eu vou falar sobre pessoas negativas. Eu vou contar como eu lido e como eu sei que para várias pessoas que eu comentei, eles implementaram esse mesmo estilo e tem dado certo. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para o canal para ajudar a impactar cada vez mais pessoas, tá? Como eu sempre digo, existem outras formas, tem outros jeitos de lidar com isso, mas o jeito que eu tenho lidado tem me ajudado. Antes, deixa eu dar um presente aqui para quem quer mudar de vida, quem quer se desenvolver. Tem um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário com um resumo gratuito que eu liberei de um dos livros que realmente impactaram positivamente a minha vida, que é As Leis do Triunfo, do Napoleon Hill. Tem um resumo que é As 16 Leis do Sucesso. Rapidinho, pelo celular mesmo, você consome esse conteúdo que tem muito valor. Bom, agora a nossa vinheta. Pessoas negativas, tá? Eu vou começar contando uma história que eu escutei numa palestra e fez muito sentido pra mim. Ela vai resumir como mais ou menos isso funciona se você tem uma pessoa assim na tua equipe, se você é um líder, um empreendedor, se você é um gestor, você vai identificar que pessoas assim contagiam negativamente todo um grupo, tá? Eu tava numa palestra e o palestrante contou o seguinte: certa vez, numa convenção de uma grande empresa, o palestrante começou a motivar todo mundo, começou a dar exemplos positivos, as pessoas começaram a entrar naquela vibe bacana para desenvolver, para a empresa crescer e cada um crescer também. E entre esses exemplos, ele chamou um dos vendedores, o melhor vendedor da empresa. Um cara que bate aí suas metas no 12º, 14º dia do mês, o cara já bateu as metas e o que muita gente, a equipe, carrega quase no limite para conseguir bater. Esse cara batia muito rápido, esse cara foi dar o exemplo dele e mostrar como ele conseguiu crescer financeiramente na vida, como ele vive bem depois que ele implementou esse jeito de bater metas rapidamente, fazendo muita ligação, um cara que cresceu muito. Ele deu o exemplo, contagiou muita gente, muita. Todo mundo começou a se animar, aquela equipe de vendas começou a pegar aquela vibe e falou, agora eu vou pra cima também quero essa vida, eu quero ter condições de viajar com a minha família, ou seja, ele contagiou positivamente muita gente. Eis que um desses que estava todo animado foi no banheiro, chegou no banheiro, tinham lá dois conversando lá, lavando a mão, falando, ele foi lá, a hora que ele encostou, o cara cutucou ele e falou, pô, você viu? O que é isso, cara? Ninguém bate meta no 12º, 14º dia não, isso é impossível. Besteira. Aí o outro do lado é mesmo, né? Isso daí deve ser mentira, não tem como, nunca vi. E aí, esse cara que tava todo motivado, o que aconteceu com ele? Na hora ele pensou, falou, é mesmo, né? Tem como não. Já, pronto. Esses dois que estavam conversando, que provavelmente um puxou a conversa, esse negativismo contagiou e já levou um do time com ele. Esses caras, eles precisam ser eliminados muito rápido do grupo, senão eles vão contagiar todo mundo em volta e poucos vão conseguir bater as metas rapidamente, conseguir cumprir a sua missão naquele mês e com isso a empresa tem um potencial muito reduzido porque alguns estão contaminando esse ambiente negativamente. Então isso é muito ruim. Se você é um gestor, se você é um empreendedor, identificou, corta rápido, não perde muito tempo com esse tipo de gente não, que isso vai ou limitar o crescimento da tua empresa ou quebrar a tua empresa no médio e longo prazo, tá? Então elimine. Pois bem, feito esse exemplo, eu trouxe isso para o meu dia a dia e fez muito sentido porque, de fato, quando eu lá atrás, antes de eu começar a empreender, quando eu trabalhava para algumas empresas, sempre tinha essa galera aí negativa e confesso que eu também era um pouco assim, eu não gostava muito de trabalhar, não gostava de acordar cedo, eu era cheio de problemas, mas eu não costumava contaminar as pessoas à minha volta, mas se me perguntassem, essa porcaria e tal, nunca fui muito aquele cara lá, até que eu comecei a empreender, comecei a me desenvolver, comecei a estudar e comecei a melhorar isso em mim também. E eu fui ver que eu tinha esse exemplo também um pouco muito próximo de mim, então às vezes a gente tem familiares, tem mãe, pai,
pai, irmão, irmã, namorado, namorada, esposa, enfim, pessoas muito próximas. Essa galera, normalmente a gente não consegue eliminar. Eu costumo eliminar. O que eu elimino? Se eu vejo um funcionário fazendo isso, eu mando embora. Se eu vejo, se é algum amigo, algum colega, eu também costumo me afastar. Se é na internet, eu elimino na hora. Eu já paro de seguir, eu já corto. Eu não tenho interesse em ficar consumindo negativismo no meu dia a dia. Claro que a vida não é mil maravilhas. Eu também não sou besta de dizer isso. Eu sei que a gente tem problema, que é difícil crescer, é difícil e tal. Mas acredite em mim, se você tem uma pessoa, se você tem uma âncora afundando, travando no mesmo lugar, por melhor que você seja, você vai ter muita dificuldade de crescer, ou quando cresce, cai rápido. Enfim, só traz coisas ruins pra gente. Então, elimine. Como que eu lido quando é próximo, quando é algum familiar, quando é um amigo querido, quando é alguma coisa assim que não dá pra eliminar? Por exemplo, como é que você vai eliminar um marido negativo que você talvez tenha, uma mãe negativa? Não dá. Mas eu evito, por exemplo, se é familiar ou amigos, eu tento trazer para o lado positivo com exemplos. Eu vou para a internet, eu estudo, eu vou ler, eu vou tentar impactar positivamente, mostrar que não precisa ser assim. Claro que a vida não é um mar de rosas, mas também não é essa coisa negativa. Ah, nada vai dar certo, só dá certo para quem já nasceu em berço de ouro. Ou não é assim. Então eu tento mostrar com exemplos quando eu não posso cortar. Então pega vídeo como esse, manda para uma pessoa, ela vai entender que essa vibe negativa, ela só prejudica, limita o crescimento, é uma coisa muito ruim para quem aplica e contagia negativamente quem está próximo. Então é ruim para todo mundo. Então eu tento impactar positivamente com exemplos. Eu tento mostrar livros, eu tento mostrar vídeos, eu tento puxar numa conversa, eu sempre puxo, assim, isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo. Quando eu estou conversando com alguém negativo, eu escuto, eu não rebato logo de cara. Eu tento falar, não, mas porque assim, eu questiono às vezes alguma coisa, eu vou tentando trazer a pessoa para uma coisa para ver que não é tão ruim assim, não é tão difícil assim, não vai dar errado como ela faz, ela nem fez, ela nem tentou e já está dizendo que dá errado. Isso é um traço de personalidade que só pode ser corrigida se a própria pessoa quiser. Se ela não quiser, você não vai conseguir transformar, você não vai impor que as pessoas só mudam se elas mesmas quiserem, tá? Então não tem como a gente conseguir a não ser tentando mostrar para ela e que de modo que ela tome a decisão de mudar. Nesses casos, muita gente sim consegue inverter, pelo menos perceber que é como o Flávio Augusto diz, né? Espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Ou seja, se isso faz parte de um processo de preparação, pode dar errado tal coisa, vou me preparar melhor, ok. Isso é saudável. Agora, se não, o importante é tentar fazer com que essa pessoa entenda os pontos ruins disso e que tente ela trazê-la para o melhor lado, que é o lado um pouco mais positivo, olhar as coisas com um pouco mais de energia positiva, tá? Beleza. Então, mídia social, elimina. Se é algum colega, alguma coisa que não faz muito sentido, a pessoa só negativa, elimina, corta, na hora. WhatsApp, essas coisas, corta, não abre, não responda mais, não interaja com gente assim. Não tente, a não ser que você queira tentar um pouquinho. Viu que não dá? Seguiu essa dica que eu dei antes? Tentou trazer para o lado positivo? Viu que não funcionou? Para de responder. Eu vou te falar, a vida é uma só. Passa rápido. Você já percebeu que está passando muito rápido? Se você perder teu tempo, você vai limitar o teu crescimento, você não vai aproveitar o que poderia ser aproveitado dessa coisa maravilhosa chamada vida. Então, não perca tempo com coisas ruins, não perca tempo com gente ruim, gente negativa. Então, já falamos de eliminar em alguns casos, cortar, tentar influenciar, tentou, não deu, evite ao máximo. Quando você perceber, por exemplo, a tua mãe é muito negativa, muda de assunto, fala de outra coisa. Tenta evitar ao máximo o confronto, o impacto, porque você já viu que você já tentou, não deu, então essa pessoa não vai mudar. Evita contato, evita o assunto, tenta dar aquela boa e velha evitada mudando de assunto. Isso tem ajudado bastante. Eu, por exemplo, se eu tivesse casado, né, com uma pessoa negativa, o que eu faria? Eu tentaria. Se eu não conseguisse, eu sairia.
né? Mas tem muita gente que é preso por outros motivos ali, preso naquela relação, não consegue sair, então evita o confronto, evita algumas coisas e vai aos pouquinhos tentando trazer um pouco, ou seja, continua tentando, só que com um pouco mais leve, vai com um pouco mais de tempo, e aí pode ser que a coisa dê certo, tá? Eu espero que isso te ajude, que você, se conhece alguém que passa por isso, alguém negativo ou alguém que convive com alguém negativo, compartilha, pega esse vídeo, toca ali no foguetinho, manda para ela, talvez isso ajude ela a lidar melhor com isso. Eu vou gravar mais vídeos sobre isso, eu vou gravar alguns passos também ali bem técnicos, isso sobre o assunto, mas esse foi para compartilhar o que tem me ajudado e tem ajudado algumas pessoas no qual eu comento sobre isso, tá bom? É isso, gostou? Deixa o joinha, segue o canal. Um grande abraço, tamo junto!